Senhor Jesus Igreja, sejam todas bem-vindos aqui na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Fabiana Brown, ali é a pastora Alexandra Maia, que está na França, e aqui nós estamos reunidos mais uma quinta-feira nesse culto online, encontro com o Espírito Santo. Estou muito feliz de estar aqui, só não estou feliz porque está frio, né? Mas se fosse o resto, estaria melhor. Mas sem nada não, é assim mesmo, a gente vai se acostumando e tem o Espírito Santo que nos aquece todos os dias. Hein, pastor Alexandre, aí também tá frio aí? Tá frio, viu? Esfriou de novo. Aqui tá assim, esquenta um dia, outro dia fria. E Não, assim já vai vai. emendar, né? Vai emendar o verão com o inverno de novo. Meu Jesus, só que eu vou fugir aqui desse inverno-verão daqui. Inverno e verão, hein? É, é, Então acho que pulou o verão. Saiu, chegou a primavera e já pulou no inverno. mas é isso mesmo. A gente tem que aceitar, né? Então, E agradecer aí? por dado. Glória a Deus. Então, estou muito feliz, pastora Fabiana, também de receber a Márcia Monteiro, né? É uma mulher de Deus e que Deus me colocou no meu caminho, né? Ela vai contar como foi essa história, assim, que o que Deus fez no extraordinário na vida dela, que Deus é grande, né? Ele é fiel. O testemunho dela é tremendo, meus irmãos. Vocês não podem sair daí, vocês vão ter que escutar todos os detalhes. Vai ser lindo o que Deus faz na nossa vida. Só Ele, né, pastora Fabiana? É só Assim como eu ele. tenho meu testemunho, assim como a pastora Fabiana tem testemunho, e creio que cada um de nós temos um testemunho tremendo também, né? Alexandre, a gente tem que fazer aqui um culto só de testemunho, para a gente ouvir o que as pessoas já viveram aqui na presença de Deus, e eu creio que testemunho é muito importante para a edificação da igreja. Certeza, vamos fazer, sim. Né? Quando retorno, no próximo, a gente se organiza, né? Isso. E é isso, maravilhoso. E eu tenho aqui uma palavrinha para entregar para os irmãos, que está lá em Colossenses 3, que é as instruções para um viver santo. Colossenses 3, 1. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a nossa vida está escondida em Cristo em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestaremos com Ele em glória. O Senhor fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por que nossa mente está ligada nas coisas desse mundo? Por que tudo que acontece nos tira a paciência, nos tira a nossa paz? Porque nós somos muito carnais ainda, nós ainda vivemos com nossas raízes neste mundo. Se o Senhor fala, pelas coisas que vêm, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, cada vez que a gente entra em desobediência, a gente nos afasta de Deus. E isso cai a ira de Deus sobre nós. E também diz aqui que Colossenses 10, agora, e vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Como ele diz, nós somos a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança, como é que está o teu coração? Teu coração já está aberto para amar as pessoas, teu coração está aberto para aceitar, teu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, com eles de Deus, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo e benignidade humana, mansidão, longanimidade. O Senhor nos ensina como viver. Se a gente está em Cristo, irmãos, nós temos que nos separar, nós temos que nos alinhar o que o Senhor nos mostra a fazer. É sermos mansos de coração, é sermos amorosos, é sermos cuidadosos com os nossos irmãos. Às vezes você está ali, você vê o irmão na necessidade, você não quer nem saber, o irmão da pergunta, você pode ter um dinheiro para me emprestar? Você vira a sua cara, você não tem, da mente. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é a mentira. Não tem medida. Pode ser uma mentira pequenininha, uma mentira grande, tudo é mentira. E o Senhor, Ele vai pesar isso sobre nós, sim. O Senhor, Ele é o Deus da verdade. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Ele é santo. Às vezes até a gente está aqui, de repente liga uma pessoa que quer falar com você, você fala para outra pessoa, não disse para ela que eu não estou. Isso aí você já está mentindo. Então, eu vi um testemunho agora nos últimos dias, como de um pastor, que ele recebeu
ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor mostrou a ele como será os dias depois do arrebatamento. E ele estava falando que uma igreja, o Senhor mostrando para ele, que vai ficar um caos na terra. E uma igreja com 100 membros, 10 iriam subir e 90 iriam ficar. Aí Deus mostrou mais uma igreja com 200 membros e 50 iriam subir e 150 iriam ficar. Então, como a Bíblia mesmo fala, são poucos aqueles que vão subir, são poucos aqueles que vão estar com Cristo sentado na nuvem, com o Senhor. Então, se a gente se diz ser uma igreja de Cristo, a gente tem que nos revestir todos os dias, a gente tem que morrer todos os dias para o nosso eu, matar a nossa carne e vigiar e orar. E não é nem orar e vigiar, é vigiar e orar, porque Satanás está todos os dias ao nosso derredor, colocando uma pedra de tropeço, colocando um obstáculo para a gente cair, para nos derrubar, trazendo um prato de lentilha para a gente ver se a gente consegue cair. Então, não é fácil seguir o Evangelho de Deus, mas eu creio que com perseverança, com oração, com dedicação, a gente consegue sim um lugarzinho lá no céu, amém? Então, depois dessa palavra, vamos estar orando para a gente dar início ao nosso culto. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Deus, queremos exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, dizer o quanto Tu és santo. Amado Espírito Santo, obrigada por Tua presença aqui, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, repreende todo o mal, Senhor, toda pedra de tropeço, Pai, tudo aquilo que vem atrapalhar este culto, Pai, cai por terra agora no nome do Senhor Jesus. Pai, toca no coração dessas pessoas, Senhor Jesus, que ainda não te encontraram. Toca, Senhor, faz o teu sobrenatural acontecer. Estamos vendo, Senhor, as coisas acontecerem todos os dias e tudo aquilo que o Senhor nos falou na Bíblia está acontecendo hoje, Pai. E estamos aqui hoje, Pai, neste culto, porque o Senhor nos trouxe aqui. Queremos ouvir mais de Ti, queremos ouvir da Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem feito com Teus filhos, Senhor. Eu te abençoo a vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Senhor, abençoa a vida da Tua filha que veio aqui, Pai, se disponibilizou, tirou seu tempo para estar aqui conosco, dando esse testemunho. Mas eu te agradeço desde já, Pai, e te agradeço também pela presença dos teus anjos que aqui se encontram já guardam neste culto. Eu já te entrego em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Márcia Helena, a paz do Senhor Jesus, minha querida, seja bem-vinda. Estamos muito felizes de poder receber você aqui. E, como disse o pastor Alexandre, abaixo do Espírito Santo, você está com toda a autoridade sobre este culto e deixa Deus lhe usar. Amém? Amém, amém. Que assim seja, queridas irmãs. Pronto, quando recebi esse convite para estar aqui com todas vocês, pela pastora Alexandra, foi uma mistura de alegria e de medo. Confesso que estou aqui com medo, porque falar sobre Deus é uma tremenda responsabilidade. Eu tenho isso muito comigo. Mas com medo eu aceitei e com medo estou aqui. Todas me escutam, amém? Todas me escutam? Sim, sim. Ok. Bom, muitas de vocês também são imigrantes, creio eu, né? Assim como a pastora Alexandra, a pastora Fabiana, a minha amiga Cibele, que está aí também, né, Cibele? E muito prazer em conhecer todas. Eu vim para Portugal há 10 anos, morar aqui, não tinha motivo nenhum para vir, porque financeiramente a minha vida no Brasil era até melhor do que aqui, sabemos que a vida de imigrante não é fácil, né? Não necessariamente fazemos o que queremos, mas o que precisa ser feito. E é embaixo de muita oração que a gente vence, né? Só que enquanto imigrantes e mulheres, podem ser homens também, nós temos que ter uma consciência que não podemos querer abraçar todo mundo, porque quando abraçamos tudo, esquecemos do quê? Do nosso próprio abraço, não é verdade? Só que, infelizmente, isso acaba por acontecer com todas nós, nessa ânsia de nos adaptarmos a uma nova cultura. Eu separei aqui o Salmo 121, o 8, onde diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre, no intuito de que realmente sejamos abençoadas, né, nessa nossa estadia enquanto imigrantes. Vou passar para a minha parte do testemunho.
Eu sempre fui uma mulher muito ativa, sempre. Trabalho desde os 14 anos, talvez como muita de vocês. Já fiz de tudo, já fiz um pouquinho de tudo e pronto. E sempre trouxe para a minha vida uma frase que eu usava muito: eu tenho preguiça de pessoas preguiçosas, até de repente me ver numa cama, sem vontade de levantar, sem vontade de seguir em frente, e fui acometida pela síndrome do não pertencimento há cerca de 1 ano e meio atrás. Sabem o que é a síndrome do não pertencimento? Não. Acomete vários tipos de situações, mas muito nós, enquanto imigrantes, é aquela sensação de não saber ao certo onde pertence, não saber ao certo onde quer ficar. Eu, com quase 10 anos de Portugal, vivi isso muito intensamente. Ouvia falar sobre isso, mas não acreditava que pudesse acontecer comigo. E, juntamente, tive o burnout, né? Que é aquele cansaço mental enorme, em que você não consegue, você quer fazer as coisas, mas não consegue, é um cansaço tremendo. E, nessa altura, foi quando conheci a pastora Alexandra, né, pastora? Na verdade, o meu marido a conheceu, né? Estava muito triste, meu marido trabalha na praia, eu também já trabalhei, a vender bolas de Berlim, em Portugal. Mas desde que vim para Portugal, que eu sempre tive uma inquietação, pessoal, sobre o que eu vim fazer nessa terra. Eu precisava de resposta, mas a resposta não vinha. E talvez foi preciso eu ir lá no fundo para levantar e descobrir o propósito que eu tinha, que era uma coisa que foi plantada no meu coração lá no passado, que era trabalhar com mulheres, fazer as mulheres descobrirem uma identidade, fazerem as mulheres se sentirem abraçadas, cuidadas, né? Porque todas nós sabemos que somos os alicerces. E se os alicerces não estiverem bem, o que vai acontecer? A casa cai, né? E se não aprendermos a cuidar de nós, como que vamos cuidar do entorno, da família, da sociedade, né? Então, eu já tinha esse projeto no Brasil, Mulheres Especiais. Em 2015, comecei no Brasil e pronto, fiz lá, reuni quase 100 mulheres na altura, só que emigrei e o projeto ficou na gaveta, a dormir, mas não morto. E depois que Deus, pela graça de Deus, me recuperei deste momento difícil, que foi a síndrome do não pertencimento, do burnout, da depressão, Deus me deu esse propósito. E fiz em Portugal o primeiro Mulheres Especiais. E Deus colocou pessoas maravilhosas para estarem comigo nessa caminhada, que é a Cibele, que está aí conosco, que é uma terapeuta integrativa, a Adriana Fração, que é uma psicóloga brasileira, clínica, que também é da minha equipe aqui para avançarmos com esse projeto, porque sabemos que sozinha não conseguimos, né? Precisamos de reforço. E Deus tem me abençoado muito nesse projeto. Tivemos o primeiro Mulheres Especiais Portugal, com 30 mulheres reunidas, um evento que foi lindo, lindo de viver, que é a minha frase, o meu bordão, lindo, lindo de viver, a pastora colocou aí. E agora vamos ter o segundo, com a perspectiva de termos 60 mulheres reunidas, o que não é fácil, né, a considerar que todas as mulheres estão envolvidas nas suas atividades, mas esperamos acontecer isso. Eu separei aqui para vocês, em forma de agradecimento, de gratidão a Deus por esse projeto, por ter me recuperado, por ter me devolvido o sorriso na cara. Não sei se conhecem, é um hino que é Obrigado, Deus, que ele chama. Eu vou tentar cantar e vou tentar orar ao mesmo tempo, pode ser? Obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro, pelo pão na mesa, pelo abrigo, pela paz que o mundo não me deu, pelo amor que vem direto do céu.
Obrigado pelas noites mal dormidas, que viraram testemunho e nova vida, pelos nãos que me livraram do pior, pelos sims que me trouxeram até aqui, Senhor. Mesmo sem ver, tu estavas ali, nos bastidores, cuidando de mim. Cada detalhe prova tua mão, eu só posso dizer com o coração. Obrigado, Deus, por não desistir de mim, por tua graça que me alcança até o fim, por cada milagre que eu nem percebi, pelos livramentos que eu nunca vi. Obrigado, Deus, por me amar assim, mesmo falho, fraco, tu estás em mim. Te dou meu louvor, minha vida e mais. Tu és bom, tu és fiel, meu Pai. Eu nunca tinha ouvido este hino, até que o dia que ouvi, Deus me levantou, Deus me fortaleceu, e eu só posso realmente ser grata a Ele. Este hino foi um hino que foi um divisor de águas na minha vida. Ele apareceu na minha vida num momento em que eu não via muitos motivos para agradecer a Deus. E, entretanto, a partir dele, eu me senti fortalecida, me levantei, voltei para a igreja, que eu estava afastada. E Deus tem sido maravilhoso, Deus é maravilhoso, né? Tem sido com a minha vida, e eu gostaria de partilhar com vocês. Nunca desistam, por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos batalhas. Deus já fala em Josué 1:9, seja forte e corajoso, não se apavore, embora tenha momentos que eu me apavorei. Não desanime, embora teve momentos que eu desanimei, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. E Deus realmente tem andado, tem fortalecido. E o grande motivo da minha oração é que eu possa ser instrumento dele para chegar na vida de pessoas, para que mais pessoas possam sentir a sua presença, a sua presença. Vivemos num país, Portugal, e no continente europeu, que nos deparamos com tantas pessoas incrédulas, tantas pessoas sem fé, e eu acho que o nosso grande desafio enquanto cristãs é trazer essas pessoas para perto de Deus, né? Porque sabemos que a nossa cultura, enquanto brasileiros, enquanto os africanos, nós temos isso de, mesmo em momentos difíceis, estar glorificando o nome de Deus. E os portugueses, e os alemães, e os franceses, né? Essas pessoas precisam ser resgatadas, precisam serem trazidas para confiar em Deus, para acreditar em Deus. E sabemos que muitas vezes elas nem dão oportunidade de serem apresentadas a este Deus grande e poderoso. Eu desafio a cada uma de nós a tratar dessas pessoas, a tentar levar realmente a palavra. É um desafio grande, não vai ser fácil, não é fácil. Tanto que o meu projeto Mulheres Especiais, eu oro muito a Deus que ele traga brasileiras, africanas, que ele traga, independe da nacionalidade, mas que traga essas mulheres que são incrédulas e que precisam ser tratadas. O meu projeto, ele não tem uma chamada cristã e religiosa, embora saiba que Deus é que está em tudo, ele é a base do projeto, mas a ideia foi para que não exclua essas pessoas, essas mulheres que tanto precisam. Percebem, mulheres? Percebem? E no último evento tivemos praticamente nenhuma inscrição de portuguesas, foi maioritariamente brasileiras a estarem presentes. E graças a Deus, nessa segunda edição, até este momento, grande parte das inscritas são portuguesas. E eu espero que essas mulheres possam ser tratadas e poderem, dentro da possibilidade, ser apresentadas a este Cristo tão vivo.
Estou aberta, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o projeto, sobre a minha trajetória, eu encontro-me disponível. Pastora. Amém, glória a Deus. Né? Esse é o ministério, é nada mais que o ministério de cura, né? Cura divina, que eles cura. Muitas pessoas se sentem rejeitadas, e isso é um ministério de cura, cura de alma, cura de muitas rejeições, né? Que as pessoas ultimamente estão tendo, agora está tendo algo muito forte, né? Que está tendo muita depressão, né? É o que está acontecendo nesse século agora. A ideia do projeto é tratarmos deste assunto, que é a saúde mental feminina, que Isso tantas mesmo. vezes as pessoas têm vergonha de falar a respeito, né? Quantas mulheres estão a passar por isso e se calam, não é verdade? Porque é fácil falar que estou com uma dor no braço, estou com uma dor de cabeça, estou com uma esofagite, e as pessoas têm muitas vezes vergonha de falar que passam por uma questão com algum problema da sua saúde mental. Isso tem que ser discutido, né? Tem que ser falado sem receio, sem vergonha. Infelizmente, todas nós, nessa cobrança social que vivemos, hoje a mulher tem tantas funções, né? Tantas, que se acumularam, né? Que se acumularam de tantas responsabilidades. Então, assim, falar sobre isso é muito importante, é muito importante. Irmã Márcia, eu creio que isso tudo que a senhora passou foi porque Deus já tinha um propósito muito grande na sua vida, com pessoas. Porque aquilo que a gente pode trabalhar, aquilo que a gente já viveu. Então, assim como a senhora, como eu, pastor Alexandre, a gente teve uma história. Também passamos por dificuldades, passamos por coisas que às vezes pensamos que eu não vou resistir, não vou suportar. Mas ali foi Deus já nos tratando, já nos preparando para algo maior. E o que a senhora está carregando é muito bonito, esse seu trabalho é muito lindo. E a gente nem pensa quantas pessoas precisam da sua ajuda, quantas pessoas precisam de um abraço, quantas pessoas precisam simplesmente ouvir, eu estou aqui contigo. Então, sim. Sim, pastora, com certeza. Eu vou dividir com vocês um outro momento. Quando eu estava a planear o Mulheres Especiais, a primeira edição, que foi para 8 de março, né, o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, eu acordei. Hoje eu costumo dizer que eu não sei se eu sonhei acordada, eu sei que aconteceu e foi muito claro. Eu vi o número que eu estaria a palestrar para 68 mil pessoas no estádio do Benfica. Eu acordei a transpirar, assustada, mas com um sorriso na cara. Corri para o meu amigo Google, né, que eu não tinha ideia de quantas pessoas cabiam nesse estádio. E, por surpresa, cabem exatamente 68.100 pessoas. E pode ter certeza, se Deus lhe deu sonho, foi confirmação. Porque, assim, quando Davi ele foi ungido, ele continuou a fazer, foi ungido, você viu o óleo na cabeça, ele continuou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Ele começou a cuidar de ovelhas, começou a fazer o trabalho dele com o pai, até ele ser rei, foi um processo. Às vezes o processo demora tanto, a gente pensa, o Senhor não vai cumprir, o Senhor tem, mas por que está demorando tanto? Porque o Senhor tem um tempo. Então, ele foi perseguido, ele se escondeu em caverna, ele passou por rio, ele passou por tanta coisa até chegar onde ele se encontrou. Então, se Deus está lhe deu um sonho, lhe deu uma promessa, pode ter certeza que Deus vai lhe preparar para este sonho. Porque se a senhora teve a depressão, se a senhora sentiu aquilo, a senhora tinha que poder trabalhar com pessoas que estavam nessa mesma situação. Como é que a senhora trabalha uma pessoa com depressão? Você sabe o que é depressão? O que é sentir isso? Sim, então, é verdade. Pode ter certeza que Deus ele tem algo maior com a senhora. Sim. Olha, acabou de entrar conosco a Adriana Frasson, que é a psicóloga clínica, que é da minha equipe nesse trabalho com mulheres. Se quiser, Adriana. Deixa eu abrir o microfone da... abre o microfone da Adriana. Só um minutinho.
Ok. Se quiserem, que ela tem muita propriedade para falar sobre este assunto que estamos a falar. E Com certeza, porque agora o assunto é só aqui, tem tudo aqui é mulher, é só mulheres aqui, só então, tem mulheres, né? isso, pronto, está aberto já. Adriana? E esse assunto de depressão, atinge muito mais a mulher é muito mais sensível. A Adriana é uma querida, a Adriana é uma querida, eu vou deixar ela se apresentar, mas vou falar com vocês. Quando eu estava a iniciar esse projeto, Deus, assim, mandou de paraquedas a Adriana Frasson, mandou de paraquedas a Cibele, terapeuta, e que abraçaram, estão a abraçar com tanto carinho esse projeto que era do meu coração. Adriana, a palavra é sua, amiga. Fui pega agora de surpresa. Assim que é bom, assim que é bom. Sim, e eu só ouvi aqui a parte do trabalhar a depressão, né, e nas mulheres e todos, né, que passam por isso e sabe o sofrimento que é. E a Cibele também trabalha com isso, e é, é muito importante nós olharmos, né, cuidarmos de nós, para que a gente possa também cuidar dos outros, né? A depressão, ela vem silenciosa, né, e muitas vezes nos arrasa. E essa rede de apoio, e eu acredito que seja aqui esse grupo que a pastora tem criado, né? Isso é muito importante também, não só o trabalho terapêutico, mas ter essa rede de apoio que ajude, né, as pessoas que estão passando por isso. Muitas vezes acha que é só medicar, né, mas não é só isso, é muito mais, né? A Márcia passou por isso e o sofrimento que a pessoa carrega, às vezes acha que não tem saída, mas tem sim. E eu tô aqui para o que vocês precisarem, fico disponível. Sim, sim. E quando nos apegamos a Deus, essa transição, né, fica mais fácil, né? Foi o, foi o que aconteceu comigo. Durante o período da depressão, eu estive um pouco afastada, sem querer a gente se afasta, infelizmente, né? Da presença de Deus, e depois, quando retornamos, realmente nos sentimos mais forte e realmente abraçada em todo o sentido correto da palavra abraço, né? É muito tremendo, é tremendo. Sim, inclusive, mesmo na terapia, um dos pilares mais importantes é a fé. Sim. Porque nós não saímos disso sozinho. Pode ter a rede de apoio que tiver, pode ter o melhor dos profissionais ali na frente, mas se a pessoa não trabalha a fé, a espiritualidade, né, dentro dela, é muito difícil sair. É possível, mas é muito É difícil. mais Então, difícil. Sim. sim, a fé é um dos pilares mais importantes da nossa vida, com certeza. Obrigada pela palavra, pastora. Obrigada, Márcia. Nada, Adriana. Nós é que agradecemos, né? Nós é que agradecemos, mas é como você diz, tem muitas pessoas que passam essa dor da rejeição, e principalmente a gente que fica longe da nossa família, que a gente somos imigrantes, fica longe da nossa família, se isola um pouco, né? Tem a solidão, a angústia, muito aquele aperto no coração, porque está longe de sua família. Às vezes a gente não sabe, está aqui, mas está no Brasil, está aqui, mas está no seu país de origem. Parece que a gente está assim dividida, né? E isso não sei como devemos fazer sobre essa situação assim que a gente se sente dividida. A gente está aqui, mas com pensamento lá, e quando a gente está lá, fica com pensamento aqui. Eu acho que isso, isso confunde um pouco a mente da gente, né? Adriana, o que a senhora diz, doutora, sobre isso? Quando a gente sai do nosso país com um sonho, né, a gente se esquece que nós passamos por um luto,
porque a Sim, gente perde é totalmente a verdade. referência, perde Eu, a rede de apoio que a gente tem, perde as amizades. Então, é uma reconstrução, é um início, né? Ai, minha bateria vai acabar. É um início de de uma nova caminhada. É um Então, recomeço. é um recomeço. Então, existe um grande sofrimento nesse recomeço. E é mesmo esse processo do luto, da perda, né, de perceber que você já não tem mais aquelas referências que você tinha antes, aquele círculo de amigos, aquele local que você ia e se sentia seguro. Então, é uma dor profunda. E quando a pessoa se encontra, né, sozinho em outro país, é muito difícil. Então, buscarmos essa rede de apoio, essa fé, né? Esse grupo que a pastora está proporcionando aqui, é muito, muito valoroso isso. Tem um valor que é impagável, né? Verdade. É, tem mulheres de Portugal aqui, pastoras. Pastoras, tem presentes mulheres que estão em Portugal, que estão em Lisboa aqui? não, eu tenho aqui do Brasil, da Alemanha, Ah, não sei de onde é que mais. não, senão íamos convidar, né, Adriana, para estarem Flávia, conosco. Flávia é Portugal, é, pastora Fabiana? A pastora Flávia do Brasil. Ah, é. Senão Assim, íamos aproveitar e convidá-las para estarem Não, conosco no mas pode 2006. convidar aqui pessoas, depois vão assistir, que vai ficar Pode gravado, assistir, escuto, pois. então, Fica feito o convite para Mulheres Especiais, vezes Mulheres Reais, né, Adriana? Que é um evento que a gente vai cuidar da mulher como um todo, para ela se sentir abraçada, com muito network, com muito autocuidado, né? Então vai ser um evento muito, muito interessante, para as mulheres saírem de lá realmente renovadas e fortalecidas para cuidar dos demais, né? A ideia é bem essa. vai ser em junho, é? Esse mês? Agora é dia 26, este é dia 26. É numa sexta-feira, vai ser das 19h30 às 22h30. E para elas fazerem a inscrição, como Tem seria? que se inscrever, sim, tem que se inscrever. A- atra- Podem ir lá no Instagram, by Márcia Monteiro, BY Monteiro, ou no da Adriana, né? Adriana Fração, psicóloga, né? Psicóloga, sim. irmã, Exato. uma pergunta para a senhora. Nesse tempo que a senhora estava passando por uma depressão, a senhora teve alguma experiência com sobrenatural na qual assim, chegou a ver, chegou a ouvir coisas que a senhora pensou, ok, já estou numa fase já mais elevada? A minha depressão foi muito complexa, eu creio, não vou entrar em detalhes agora, mas eu creio que teve também muito do espiritual. Eu acho que eu fui acometida de muitas invejas da vizinhança, não vale muito a pena falar, mas foi complexo nesse sentido. Foi complexo nesse sentido, foram muitas coisas que aconteceram. Também eu estava com meu pai doente no Brasil, e eu ligava para o meu pai frequentemente, e sempre que eu ligava para ele, o que ele me falava era: nossa, minha filha, papai ama, meu pai 91 anos, papai ama que você ligue para ele, está sempre com a carinha sorridente, bem disposta, e de repente aquele sorriso sumiu da minha cara. E eu não conseguia ligar para ele. Eu tinha notícias dele através das minhas irmãs. E nisso ele veio a falecer, sem eu falar com ele. Então foi muito complexo para mim, foi muito complicado para mim absorver tudo isso, né? E ele faleceu em junho e eu tinha viagem programada para o Brasil em agosto. Então, assim, eu não consegui chorar a morte do meu pai. Eu não chorei a morte do meu pai aqui, eu fui chorar a morte do meu pai quando eu estava no Brasil, no quarto dele, onde eu tinha estado com ele há 1 ano e meio atrás. Mas foi preciso aquele choro, foi preciso aquelas lágrimas,
realmente para que eu melhorasse. E aí, depois que eu voltei do Brasil, aí eu falei, eu também defini a questão da síndrome do não pertencimento, porque aí também vi que eu não queria lá estar. Aí eu recomecei de verdade a minha vida em Portugal e com propósito. E eu me comprometi comigo mesmo a só fazer as coisas com propósito. Hoje eu trabalho com o que gosto, com eventos, gosto de estar na vida das pessoas no momento que elas estão felizes, que elas estão menos estressadas, e que aí você consegue, pronto, foi uma maneira que eu descobri de ajudar pessoas e me envolver com o que eu gosto, foi muito por aí. Tá vendo como é poderoso, pastora Fabiana? Ela passou por, eu tive a oportunidade, né, infelizmente, de ver a situação de que Márcia estava naquele momento que ela passou essa fase difícil. Sim. Então, mas o que eu vejo, quando eu falei com ela por telefone, eu disse, Márcia, eu vejo que Deus tem coisas grandes na sua vida. É algo tão grande, por isso que está acontecendo tudo isso, porque quer paralisar o que Deus tem para a sua vida, né? Os teus sonhos, tudo isso estão querendo paralisar, mas está repreendido em nome de Jesus. Aí foi quando eu fiquei orando por ela, né? E para a glória de Deus, né? Eu fiquei tão feliz que depois de um tempo ela me escreveu, né? Eu coloquei ela no meu grupo para assim, fortalecer a fé dela, como a Adriana falou, né? Para fortalecer, porque a gente sem a nossa fé, meu Deus, como tudo se torna difícil. Que a fé que impulsiona a gente. É a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, que deixa a gente, assim, meu Deus, forte, forte, nessas tempestades, né? E quem de nós que não já passou por uma tempestade, né? E só a fé em Jesus, só a fé em Deus é que nos fortalece. E, É. e quando ela me escreveu, Alexandra, eu olhei, para a glória de Deus, eu estou tão bem, tão bem. Meu Deus, aquilo ali era eu e meu marido na torcida, né, por você, né? E que foi ele que me passou essa história, para você ver, olha, as coisas de Deus é muito linda. Foi minha filha que escutou seu marido falar com outra pessoa lá na praia. E ela foi falar para o meu marido, que nesse dia eu não fui para a praia. E ela falou para o meu marido. E depois seu esposo saiu e na volta ele passou. E a Aline queria, ela ama bolas de Bola Berlim. de Berlim. Aí ela pediu para comprar. E meu marido foi e falou com seu esposo. E pediu Sim, seu telefone. E seu esposo foi sim. desabafou com ele, né? Aquela angústia, aquela tristeza que ele estava, Preocupado, né? preocupado com você. Que amor lindo que ele tem por você. Isso, isso é amor. A preocupação, aquele cuidado que ele tem por você. Então, é muito lindo isso. A gente vê que é o cuidado de Deus. Deus fez aquele momento, né? Ele criou aquela situação. Olha, e você começa a ver como é que minha filha, ela não se liga assim nessas coisas muito espirituais, assim, mas ela sentiu, ela absorveu o que seu esposo estava passando, aquela tristeza dele, e ela passou para o meu marido. E foi ele, falou com o seu esposo e pediu o seu telefone, né? Pediu o seu telefone e Foi. dizendo, minha esposa vai ligar para ela. Ô, Glória! Foi mesmo, olha. Aí eu disse, eu peguei o telefone e ele dizia assim, você não vai telefonar para ela? Eu vou, calma. Eu vou telefonar no momento certo. Aí, quando todo mundo saiu de casa, um dia, eu fui e liguei para a Márcia, que eu disse, agora eu estou preparada para falar com Márcia, porque estava num ambiente, né, que a gente também tem que estar cheia de Deus para falar com alguém, né? E nesse dia eu estava assim, meu Deus, eu estava no meu lugar secreto lá, que eu tenho um quarto lá em Portugal, que eu gosto de estar lá em cima, sozinha. E eu estava orando aí, eu vou ligar para ela, e liguei.
E eu tenho certeza que não foi por acaso que Deus disse muitas palavras para você, palavras de conforto, de amor, porque Bom, o amor de Jesus, eu nem sei explicar, é algo assim que sai virtude de nós, quando a gente passa o amor de Jesus para as pessoas. E eu tenho certeza que aquilo que eu estava sentindo, o amor de Jesus que ele colocou, porque eu tenho muito também de orar por mulheres também, né? E porque Jesus ele tem algo especial pelas mulheres, né, pastora Fabiana? Tem uma coisa assim especial pelas mulheres, né? E aquele bom. cuidado que ele teve com você, né? Amém. Foi lindo. Isso foi Deus na sua vida. Então, e você depois deu esse testemunho a mim, Alexandre, eu estou bem, eu estou ótima, meu Deus, ele disse, meu marido, meu Deus, como foi lindo o que Deus fez na vida dela. E Márcia, eu acho que foi porque você voltou também à igreja, e aquele fortalecimento, como a Adriana fala, aquele fortalecimento de fé, né? Aquele apoio, né? Das pessoas orando por você, eu orei por você, tenho certeza Sim, que sua família também orou por você, né? Isso chegou lá no céu, para a glória de Deus, né? E é amém, amém. muito lindo, o que Deus fez na sua vida foi tremendo. E é um momento de inteira gratidão, gratidão a Deus por estar proporcionando que eu consiga reviver sonhos, tirar projetos da gaveta. Eu sou jornalista e sempre tive vontade de trabalhar, entrevistar pessoas, só que a vida me levou para outros caminhos e acabei por não exercer diretamente a profissão, embora tenha escrito para jornais e ainda no Brasil. E quando eu fiz 50 anos, foi um verdadeiro virar a chave, né, Adriana? E aí É, veio o meu projeto, que é um projeto individual, que é os 50 Tons de Rosa, onde eu me desafiei a entrevistar 50 pessoas que falem, protejam, gostem de mulheres, e também história de mulheres de superação. E Deus tem colocado pessoas tão interessantes para que eu entreviste, que tem sido uma coisa, assim, espetacular mesmo. Só mas gratidão mesmo a o que Deus. Deus me mostra, que Deus me mostrou que Deus tem um projeto com você com televisão. Eu não sei se você vai ser entrevistada na televisão, eu não sei se você vai ter um programa na televisão, mas Deus me mostra que você tem alguma coisa com televisão, alguma coisa vai acontecer com você. Pode ter certeza Será? disso. Olha, que eu não sei, mas olha, pode ter certeza. Ou você vai ser convidada para ser entrevistada na televisão, ou você vai trabalhar algum projeto na televisão, e tenho certeza que tudo isso é para a glória de Deus, porque Ele é na sua vida. E Ele colocou essas mulheres, né, no seu projeto aí, são mulheres tudo cheias de Deus, tudo cheias tem a sua profissão, mas Deus usa cada um na sua profissão também. O que Deus tem Sim, na vida dessas mulheres, dinâmica, né? Fortalecimento, colocando essas mulheres que de alto, como é que diz, de baixa estima, né? As pessoas que estão tristes, estão se sentindo feia, desvalorizada, humilhada, né? E vocês colocam aquele clique assim de Deus, assim, porque é Deus que usa vocês. O Deus usa os médicos, Deus usa os enfermeiros, Deus usa o advogado, na profissão deles, mas é Deus com vocês. Deus fortalece vocês, para que vocês também fortaleçam outras mulheres. E é amém. muito lindo o que Deus está acontecendo na vida de vocês. Esse projeto é muito lindo. E tem que ser, né, pastora Fabiana? Tem que compartilhar. Olha, Me e lembra quem sabe, né, Adriano? Mulheres Especiais Portugal, de repente Mulheres Especiais França, Mulheres Pois é. Especiais Alemanha. esse grupo de vocês, lembra o nosso grupo começou também assim, com cura de alma, a gente ajudava pessoas com cura de alma, e foi o pastor Alexandra e o pastor Felipe, nós três começamos o grupo e continuou dando
dando esse início ao culto online, que é o que está aqui hoje. E Oi. começa assim. Pastora Deus trabalha também com mulher, também com cura de alma, aqui. E é muito lindo também o trabalho que ela faz, assim, ajuda pessoas realmente com a alma danificada, porque são vários tipos de depressão que a pessoa sofre. Tem depressão que você recebe em casa, às vezes uma palavra que foi lançada sobre você fica com aquela palavra, que a palavra machuca mais do que você levar uma pancada, né? Então, são vários traumas que levam a causas de depressão. Então, isso proporciona que pessoas fiquem paralisadas no mundo espiritual por certas palavras, por certas situações que passaram, por certos traumas. E a gente trabalhava com isso antes, agora a pastora Deus, ela faz esse trabalho. Eu quero que vocês, praticamente é o início disso já para a cura de alma. Como você falou, vocês não trabalham exatamente nessa parte espiritual, né? Você tem Deus e tudo, mas não no profundo. Mas é muita coisa ligada assim ao mundo espiritual, muita coisa. Mas como Portugal, como muitas ainda são, não acreditam em Deus, a gente tem que ir pelo lado mais fácil para andar com elas. Pois, Muito lindo o trabalho de vocês. É Obrigada. uma estratégia, né, pastora Fabiana? É uma estratégia, né? Estratégia, É uma estratégia que Deus faz isso, né? O que está acontecendo realmente, as mulheres precisam mais, né, se sentirem mais amadas, mais protegidas, mais, né? O que acontece, que está acontecendo muito, né, o que está acontecendo muito com os homens e os casais estão assim brigando, né? E está acontecendo muito feminicídio, né? Outro dia a gente abordou sobre isso, não foi, pastora Fabiana? O feminicídio. E isso é o quê? Nada mais é que as mulheres começam a entender assim que as palavras, como a pastora Fabiana disse, que machucam a gente, né? Machuca, e aquilo vai acumulando, né? E chega um momento que as mulheres não suportam mais. As mulheres agora são independentes, as mulheres agora trabalham, as mulheres agora estudam, as mulheres têm mais conhecimento, né? E são mais independentes, né? Tanto financeiramente também, no trabalho também. E acontece que ficam dessa forma por estarem, por receber palavras, né, que machucam, né, desvalorizando as mulheres, né, que você é feia, que você é gorda, que você não merece, que você não faz isso, você deveria limpar isso, você devia fazer isso. E isso aí vai acumulando, né? E a mulher não suporta mais isso. E quando ela diz chega, chegou. E tem homens que não estão preparados para entender que as mulheres agora já não suportam, não conseguem mais, né? Porque aquilo mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura, né? Tanto psicológica, né? Como mental, tudo, em tudo, né? Sim, sim. E é importante demais. Esse é o trabalho. Por isso que o inimigo queria paralisar você, Márcia. Imagina o que você já aprontou aí. Ô, Glória. O que você já fez para essas mulheres lindas. Tudo que sair com aquele sorriso no rosto. Não tem nada que pague, não. É como você diz, é impagável. Chegar as mulheres tristes, tudo triste, e sair com aquele sorriso, sabendo que o valor que tem, que nós temos valor, né, pastora Fabiana? Nós somos aquelas mulheres virtuosas, aquelas mulheres valorizadas. Oh, glória! Temos valor e muitas vezes não sabemos esse valor tão lindo que nós temos, né? E o trabalho de vocês é o quê? Mostrar que nós temos valor, mostrar o valor que excede, né, todo entendimento, assim, aqueles rubis, assim, lapidado, oh glória, vocês estão lapidando os rubis, os brilhantes, os diamantes, saímos todas lapidadas de lá, né?
É isso? Então, vamos, mulheres especiais, vai ser muito importante. Especiais. Julho, agosto, estou em Portugal. Se tiver algum evento lá em julho, agosto, estarei lá. Mas Ah, junho, né? deixa para mim 11 de setembro, pastor. Ai, Jesus. É, Adriana. Vai Mas ser sim, lindo, mas né? terá Mas a gente oportunidade. compartilha, viu? A gente compartilha. Você depois manda para mim, que eu Sim, compartilho a minha sim. página, né? Ok. E que é para. É bom demais a gente se sentir amada, feliz, valorizada, né, pastora Fabiana? É isso? Sim, sim. E a união de mulheres é muito importante, né? Que mais Sim. mulheres se unam em prol do bem comum para todas, né? Amém. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta aqui para as amadas aqui? Shalom, pastor, todos estão. Eita, tá vendo? Sônia dizendo aí, toda essa sala linda, shalom, shalom, minha irmã Sônia. E é isso aí. Então, tem mais alguma pergunta, pastora Fabiana? Não, pastor Alexandre. Deus Amém. já mostrou tudo aqui, que esse trabalho de vocês vai crescer mais ainda. É o que o povo de Portugal precisa, né? É o que o povo de Portugal Amém. está precisando. Tá? Não só Portugal, como a Alemanha, a França, todo canto tem gente precisando de ajuda. E às vezes não consegue só sair sozinho. Precisa sempre de alguém para dar uma mão e tirar daquele poço que está caído. É assim Pois mesmo. muitas Amém. não têm a rede de apoio, né, pastora Fabiana? Muitas não têm. Como eu disse, a nossa família fica lá. Então, esse trabalho de vocês é como se fosse uma rede de apoio, né, pastora Fabiana? Assim que fortalece essas mulheres, né? E coloca assim para cima e, né? E tudo para a glória de Deus, porque com elas assim mais fortalecidas na fé e também buscando outros recursos, outros profissionais, também Deus usando, né? Que Deus usa todos, né? E é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos para as Amém. mulheres, né? E também homens, também tem muitos homens que também precisam, meu Deus, estão tudo machucados também, né? Triste, né? Que acredito. Quem foi que falou sobre um trabalho com homens? Eu vi um pastor que faz trabalho com os homens. Foi o Pastor, pastor do culto online passado. foi, ele fazia o Paulo, trabalho com os homens, né? Como é o nome dele, pastora Fabiana? missionária Paulo. Sim, pronto. Ele faz trabalho só com os homens. Você vê, olha, Deus usa ele com os homens e Deus usa vocês com as mulheres. E é isso mesmo. Amém. Deus tem um propósito Amém. para tudo, né? Ele é fiel. Sim. Amém? Então, Amém. então eu tenho que agradecer. Agradeço imensamente o convite, pastoras. Obrigada e espero ter conseguido passar um pouquinho de algo bom para todas, tá bem? Foi excelente, porque as pessoas devem ter percebido que o que você passou foi algo assim que queriam lhe paralisar, né? O inimigo queria lhe paralisar com esses projetos lindos que Deus colocou na sua vida. E você, através da sua fé, você voltou para a igreja, né? E Deus abriu portas para você com essas mulheres abençoadas aí, para a glória de Deus, né? Mulheres profissionais lindíssimas, muito cheias de talento, e Deus colocou você nesse grupo aí, tudo para a glória dele. Deus abriu essa porta para você, foi Deus na sua vida. Então, hoje você tem Amém. esse sorriso, né? Porque você buscou através da fé com Jesus. Essa é a alegria do Amém. Senhor na sua vida, Fábio. Você é todo o tempo Amém. sorrindo, com essa alegria que a gente sabe que é sobrenatural, não é, pastora Fabiana? Lindo demais. Até a pastora Fabiana falou sobre o sorriso, não foi, pastora Fabiana? É isso aí. Então é isso. Então, Obrigada. Obrigada. gratidão, viu? Diga ao seu esposo que manda um abraço para ele. Que Pode Deus deixar. também continue usando ele, que Deus usou ele, viu? Deus foi tudo através da vida do seu esposo. O cuidado dele com você, né? O amor dele com você. Que os homens também venham cuidar de nós também, assim como o seu esposo, né? Aleluia.
Glória a Deus. Então, gratidão. E vamos orar aqui agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida, né? Pai, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Gratidão, Pai, por ter colocado a Márcia Monteiro na nossa vida, na nossa família, Jesus, na nossa casa, na nossa igreja, Jesus. Nós agradecemos, Senhor. Senhor, abençoamos ela, abençoamos a família dela, abençoamos o projeto que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Abençoamos todas que fazem parte do projeto dela, Senhor. Em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que tudo tem um propósito, Senhor. Tudo tem um propósito, Pai. E o Senhor está em cada detalhe do propósito, Senhor. Engrandecido é teu nome, Senhor, neste lugar, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor neste lugar, Jesus. Porque tudo vem do Senhor. Tudo é autorização do Senhor. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem a sua autorização, meu Pai. Nós te louvamos, nós agradecemos por este momento, Pai. E tenho certeza, Senhor, que muitas mulheres vão entender, aleluia, Jesus, que através do Senhor elas vão ser libertas, elas vão ser curadas para a glória do Senhor. Basta que ela abra o coração, basta que ela se posicione, né? Aleluia, Pai. Basta que ela escute a palavra de Deus, que é o que nos renova, é o que nos fortalece e é o que nos traz vida, Senhor. Porque o que está morto, Senhor, com a tua palavra, a vida chega, Jesus. Tenho certeza que o que ela passou é testemunho para o Senhor. E hoje, Pai, é palavra de vida que ela libera através da vida dela, Senhor. E para a glória do teu santo nome, Jesus. Que ela venha, aleluia, alcançar mulheres despedaçadas, Senhor Jesus. E colocar vida através da tua palavra, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que essas pessoas venham, aleluia, entender que tudo depende do Senhor Jesus Cristo. Tudo vem de ti, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Amém, Pai. Muito obrigado, Jesus. Pai, exaltamos o teu nome e fechamos, Pai, este portal com o céu, Jesus. Selamos com o Espírito Santo de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém? Amém. Amém, Amém. abençoada. Foi muito bom, viu? Amei te conhecer, Adriana. Deus te abençoe, viu? Maravilhosa. Que continue levando essa palavra aí. Eu viu? que agradeço, pastora. Amém. 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 pastora Fabiana. Um Amém, beijinho. Márcia. Vamos nos Um beijinho encontrar no coração de todas. Brevemente nos vemos. Sim, Beijo. Deus permitir. Eu tenho um louvor, não, pastora Fabiana? Pode dizer, Márcia. Ah, sim, vamos o louvor, sim, sim. Beijo no Shalom. coração de cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um de vocês, sua família, seu ministério, ó. Beijo, coração. Semana que Até vem, quinta-feira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz.